bem-vindos mais uma vez a este espaço de notícias sobre o avanço da mensagem do profeta Caco Filipe em todo o mundo. Eu sou Sara Neves da Costa, discípula do profeta Caco Filipe. Aqui vão os temas que marcaram as notícias de Deus neste mês de março de 2023. O avanço da mensagem do profeta Caco Filipe no continente americano através de pregações públicas e distribuição de folhetos. Em Angola, debates e entrevistas nas rádios divulgadas pelas redes sociais. Distribuição de flyers da mensagem de Mateus 25:6 pelos discípulos do profeta Caco Filipe na Europa. No México, a expansão das boas novas de Mateus 25:6 avança muito bem. Tanto irmãos como irmãs não têm se cansado em sair às ruas para dar a conhecer a mensagem do profeta Caco Filipe. A mensagem do profeta Caco Filipe avança no país do México. Cada dia, os irmãos e irmãs mexicanas estão sempre prontos e preparados a fazer conhecer o seu profeta para toda a nação mexicana. Assim, os irmãos e as irmãs estão na dobragem dos folhetos a fim de distribuírem a todos os habitantes, incluindo os estrangeiros nesta nação mexicana. Assim, vamos acompanhar a pequena entrevista da irmã Sandra Mena para com o grande pregador e da irmã Lupita. Aquí en estas horas de la tarde hemos venido aquí en Vías del Mar Plus, aquí con nuestras hermanas, la hermana Lupita, la hermana Sandra, para repartir el libro, para dar a conocer el nuevo evangelio que ha enviado el Señor Jesucristo a través de nuestro profeta Caco Filipe. E também o valente apóstolo César Esparza esteve na grande praça de Saltillo fazendo conhecer o profeta Caco Filipe para os vendedores desta mesma praça. Estamos aquí en camino rumbo ir en pueblo, a llevar a esta buena nueva, este maná fresco, el Señor Jesucristo que ha venido, que ha bajado en el cielo. Entonces toda la ser humano, todo el mundo entero tiene el derecho de conocer este maná fresco, saber esta maná fresco, esta palabra de Dios hablada en nuestro tiempo, en nuestra generación. Nesta estatura, os irmãos e as irmãs fizeram da mensagem como seu lar, no sentido de espalhar o clamor da meia-noite, percorrendo diversos bairros, aldeias por vias automóveis ou mesmo andando a pé, porque são todas estas obras que virão na memória diante de Deus. Em diferentes bairros do México, foram feitas várias pregações públicas e distribuição de folhetos neste mês de março para que todos os mexicanos possam ouvir a mensagem da restituição que o Senhor Jesus Cristo deu ao seu mensageiro Caco Filipe. Assim, como os irmãos e as irmãs do México estão sempre a pregar esta boa nova para resgatar os filhos de Deus que estão dispersos nas religiões e em diferentes possessões que o diabo Satanás nos escondeu. Glória ao Senhor Jesus Cristo, o Deus dos Espíritos dos Profetas. Amém. No Brasil, o povo que caminha na voz de Mateus 25:6 continua avançando para a salvação das almas. Vamos acompanhar o grande trabalho feito pelos discípulos do profeta Caco Filipe. Natália Souza para PKP Português. No Brasil, nesse grande país da América Latina, o clamor da meia-noite não para de avançar. Em diversas localidades, a mensagem de Mateus 25:6 é difundida através de diversas estratégias nesse imenso país. Em Nova Olinda, nossos valentes irmãos Kleber, Santos e Elias realizaram uma distribuição de panfletos de evangelismo para mostrar que o Deus que a Bíblia relata está vivo.
o Senhor Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, tem um profeta na terra. E é isso que todo mundo precisa conhecer nessa geração. Assim como nas gerações passadas, todos aqueles que estavam predestinados à vida eterna conheceram a mensagem do profeta dos seus dias. E nesse século 21 também o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, que é o Deus dos profetas, se lembrou de nós e nós estamos aqui para poder trazer e dar a conhecer a essas pessoas que a salvação não está em nenhuma dessas igrejas. Na cidade de São Paulo, os incansáveis evangelistas, como Darmon Emana, Sebastião Silva, Palanga Ferramenta, assim como muitos outros irmãos e irmãs, efetuaram evangelizações na rua Cangaíba em diferentes dias. Nas cidades como Socorro, Sergipe e Redenção do Pará, os irmãos foram colocando os panfletos de evangelização em caixas de correios, para que todos possam receber e saber que a salvação hoje vem de África. Hoje, todo o Brasil e o mundo em geral deve saber que fora de Cacó Filipe não há salvação. Ainda que Cacó Filipe não tenha morrido no Calvário para nossa redenção, é a ele, Cacó Filipe, que o anjo em Atos capítulo 10 teria enviado Cornélio, se ele estivesse vivo hoje. Pois é o profeta mensageiro vivo quem transmite o Espírito Santo e o néctar da vida eterna para auxílio de sua geração. Amém. Deus visita a África e todos os escolhidos, seja qual for o seu país, tem o seu olhar onde Deus cumpre a sua palavra. E Angola tem sempre respondido à chamada. Através dos trabalhos de evangelizações, tanto no campo como nas rádios, vários batismos da restituição foram administrados em diversos lugares daquele país. Jordão Miguel. Angola é um país onde há muitos irmãos e irmãs que acreditam no clamor da meia-noite. A atmosfera da mensagem do profeta Cacó Filipe em Angola é muito boa. Todos os tipos de evangelização ocorrem calmamente, especialmente evangelização pública. Para além de distribuição de folhetos, os irmãos pregam nas ruas, mostrando que há um só Deus no céu e um só caminho de Deus na terra. Então, amados e amadas companheiras, Deus não é de confusão, Deus é um Deus de ordem. Ele não conduz um povo no mesmo tempo, no mesmo ano, mas cada um tem a sua doutrina. A palavra nos diz que haja um só Deus e todos nós caminhemos num só caminho, numa só fé, num único Espírito, e que haja um único batismo. Entretanto, não importa quem seja, os irmãos anunciam a todos os meios que há um novo evangelho e é por meio deste que os filhos de Deus serão salvos nesta geração. O filho de Deus não pode morrer numa igreja católica, protestante, evangélica ou brandanista, como também outrora os filhos de Deus não poderiam morrer nas sinagogas dos fariseus, saduceus, essênios e zelotes. Com muito zelo e dedicação, as evangelizações ocorrem todos os dias diante do sol e da lua. Se tu estás destinado à vida eterna, um dia ouvirás as palavras do teu Criador pelo profeta que ele irá enviar-te, e a oposição e a rejeição e perseguição da tua família não vão vencer-te. Tu ficarás consciente e mudarás da tua vida. Tu vais percorrer quilômetros como os magos para a tua salvação. Mesmo se tu nasceste em uma terra muito distante, no meio de uma família muçulmana, cristã, budista, hindu ou judaica, tu não morrerás nessas religiões satânicas, mas buscarás Deus em todos os lugares e em todos os dias da tua vida. E tu o encontrarás através do profeta vivo do teu tempo, antes da tua morte. Extrato do livro do profeta Cacó Filipe, em Cacó capítulo 137, versículo 50. Neste mês de março, as evangelizações tiveram destaque também ao nível das redes sociais e das mídias. Através da Rádio X, o evangelho alcançou ainda muitos angolanos. Vários temas foram apresentados segundo a visão do profeta Cacó Filipe.
Nós estamos aqui não é para vos deixar constrangido, obrigado, a acreditarem naquilo que nós defendemos ser a verdade. Mas se for a verdade, não dá para rejeitar. A Bíblia diz que não é só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus, Ele dá a sua palavra ao profeta. Por que hoje muita gente vive desse sofrimento? A base de todo o sofrimento e a base dessas doenças graves que estão a assolar muita gente é a transgressão da palavra de Deus. O que ensina a orar numa geração é o profeta mensageiro. O único que pode lhe ensinar a orar é o profeta vivo da geração. E também, ainda neste mês, muitos irmãos foram às águas do batismo com os pregadores Jobelso Bandeira, Francisco Bocolo e Leandro Miguel. E a partir do batismo, estes irmãos fazem agora parte do corpo de Cristo. Isto é um pouco de como foi o mês de março em Angola. Amém. O Congo Democrático também se destacou pelos seus torneios de evangelizações e pregações públicas, como nos conta a repórter Priscila Pedro. Depois de Deus visitar a Ásia, a Europa e a América através de vários profetas enviados cada um em sua geração, hoje é o tempo da visitação da África através de Kaku Filipe. Assim, na República Democrática do Congo, todos aqueles que reconheceram seu dia de visitação saíram em ruas implacáveis com pregações para resgatar os filhos de Deus que ainda estão perdidos nas religiões, igrejas denominadas, concílios, federações e seminários da igreja. Em vários cantos deste país, as pregações do clamor da meia-noite foram ouvidas, pois os irmãos e irmãs não cessaram de partilhar a todos os habitantes que há um só caminho de salvação, e este é o caminho dos profetas mensageiros, e que todos os que anseiam pela salvação possam abandonar as suas antigas crenças e que sigam a palavra de Deus revelada hoje ao profeta Kaku Filipe. É um tempo de outra raça de pregadores, os que não ficam apenas em quatro paredes, julgando ser melhores que outros. Estes são aqueles que entregam a sua vida no campo da missão, aqueles que sabem o que dizem. E no Congo, estes não param de chamar toda a terra à sabedoria, para não rejeitarem um profeta sem antes saber do que ele faz e o que ele diz, de acordo com o livro de João 7, versículo 51. Vous serez assis sur 12 trônes. Déjà les 12 tribus d'Israël. Jésus-Christ s'attaquait homme sur la terre. Il a fait des missions accomplies. Premièrement pour les rachats de l'humanité. Deuxièmement pour Israël. C'est pourquoi il a dit: je me suis envoyé comme brebis perdu de la maison d'Israël. Os filhos de Deus compreendem que a salvação não é como um presente de Natal. A salvação exige sacrifício, por isso que eles sacrificam as suas vidas pela palavra. Com meios ou sem meios, a expansão da mensagem do clamor da meia-noite é a preocupação dos discípulos do profeta Kaku Filipe. Eles explicam, aprofundam o que realmente o profeta disse, para que os seus ouvintes possam saber sobre a salvação de Deus. Enseignement est l'assemblée de Dieu. Pourquoi? Bango tu bazana Jésus. Bango tu batanga la Bible. Ça veut dire que bamangomba lelo oyo eza lisusu gouverner na Nzambe te na Satan parce que Nzambe azali tata ya bolingo. Tata ya bolingo akabolaka bana na ete. Ngonga Nzambe asalaki na Jean Baptiste. Bana ya Jean Baptiste bazali kolanda iloba esika moko na ye tango Jésus ayaki bazali kotelemela bana Jésus te.
Quem poderá parar essas pregações? Elas são tremendas. Pela pregação pública, também pela distribuição de folhetos, vários bairros do Congo foram alcançados pela mensagem, tais como Bukavu, Kisangani, Liceu, Shen, em Kilbali, em Labo, no bairro Ngabi, em Moba e também em Debuno. Em Moçambique, verificamos o trabalho da expansão do clamor da meia-noite. Além disso, houve batismo da restituição para os escolhidos que decidiram seguir a mensagem de Mateus 25:6. Sofia Muhati. Mais uma vez, proclama-se a boa nova do clamor da meia-noite em Moçambique. E desta vez, através das pregações públicas e distribuição de folhetos em vários pontos do país, para dar a conhecer a boa nova de Mateus 25:6. E porque eles têm como pais os apóstolos de Jesus Cristo, os discípulos do profeta Caco Filipe não cessam de explicar, aprofundar e clarificar esta mensagem para que mesmo o camponês analfabeto a compreenda e que reconheça o dia da sua visitação no meio de um profeta vivo. Assim, o precioso pregador Euclides Mauai, sendo apenas o eco do profeta, fez saber que o espírito que agita os religiosos nos seus templos, igrejas e mesquitas não é o Espírito Santo, porém o espírito de adivinhação. Dizem que falam em línguas, eles dizem que eles profetizam, e chamam isso de Espírito Santo. Devem saber que isso não é o Espírito Santo, mas o Espírito da adivinhação. Realmente, nada impedirá que esta mensagem seja ouvida em todo o canto do mundo. E deste lado de Moçambique, as águias de Cacu 154, versículo 100, foram até as alturas. E agora, com seus aparelhos, com tremendas pregações, não só comeram o maná fresco, como também convidaram todos os habitantes desta terra ao banquete das bodas do Cordeiro. De cidade em cidade, de vila em vila, em vários pontos do país, o clamor ressoou a Mateus 25:6 e Apocalipse 12:14. Há um profeta mensageiro vivo na terra, um profeta como os profetas da Bíblia, o profeta Caco Filipe. Assim, o pregador José Citor não deixou escapar que há um único meio de salvação: abandonar as religiões e seguir o profeta que Deus enviou. O Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz para toda a humanidade, enviou um profeta chamado Caco Filipe. Não importa se você é católico, não importa se você é evangélico, não importa se você é branamista, o que o Senhor Jesus Cristo quer hoje é que você segue aquele que te enviou. Com estas pregações, muitos tiveram a graça de conhecer esta mensagem. Alguns por receberam os folhetos, como em Gondola, na Manhissa, na cidade de Maputo, na vila de Boane. Os discípulos do profeta Caco Filipe distribuíram os folhetos em vários lugares, como também em Siduava. E assim, os que criam inteiramente nesta gloriosa mensagem recebiam o batismo à meia-noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a restituição.
Glórias ao Deus de Caco Filipe, o Senhor Jesus Cristo, a palavra falada, o anjo e o cordeiro de 24 de abril de 1993, os escolhidos são restituídos, são purificados, branqueados e refinados. Os discípulos do profeta Caco Filipe dos Camarões realizaram várias evangelizações ao longo deste mês. Os nossos preciosos irmãos lutam pela expansão do clamor da meia-noite no país. Acompanhem com Miguel Panzo. A mensagem do profeta Caco Filipe é a única verdade de Deus prometida para o nosso tempo. É o único caminho de Jesus Cristo para a salvação dos escolhidos nesta geração. Em 24 de abril de 1993, o profeta Caco Filipe recebeu o chamamento e a comissão, que é a ordem para pregar a sua mensagem. E ela é muito expandida aqui nos Camarões, como podemos ver nas imagens, valentes e incansáveis irmãs e valentes e incansáveis irmãos, filhas e filhos de Deus nesta geração, que se tornaram sal e a luz do mundo para iluminar a terra, levando o Evangelho a todos os habitantes do país. Em conversa, os irmãos explicam calmamente a gloriosa mensagem enviada para nos salvar das seduções do século presente. E em vários pontos do país, os irmãos realizam constantemente distribuições de folhetos em cumprimento da orientação do profeta Caco Filipe para este ano de 2023. É importante destacar também a participação de todas as idades, como vemos, jovens e adultos que escolheram colocar atos na ordem da salvação em favor dos escolhidos de Deus, como podemos ouvir esta equipa de evangelização em Bibamba. Bonjour, nous sommes là pour une campagne d'évangélisation ici du côté de la Dibamba. Moi et mes frères ici réunis, nous sommes là pour faire connaître ce qu'il a plu à Dieu de révéler en ce temps par son serviteur le prophète Caco Filipe. Nous sommes ici pour distribuer, donner à la population chacun un flyer, comme vous pouvez le constater. Et Dieu voulant, les enfants de Dieu réunissent ici, chacun recevra son flyer. Donc merci vraiment. Amen. Amen. Un Camerounais, un flyer. Un Camerounais, un flyer. Une maison, un flyer. Amen. Amém. Um camarunês, um folheto. Como vês, o mundo inteiro não terá desculpas diante de Deus. Nous sommes en train d'accomplir la portion de l'écriture selon laquelle un Camerounais en flyers. Donc nous sommes juste après le pont de la Dibamba, dans la région du littoral. Et ce matin nous avons distribué dans toute la zone et nous sommes déjà à la fin. É grande desafio, mas acreditamos que será possível pela dimensão do clamor, pois poderoso clamor fez-se ouvir e a voz do clamor foi tão poderosa que em 1 Tessalonicenses 4,16 o apóstolo Paulo comparou-a com aquele de um arcanjo. De acordo com Apocalipse 10, 8 a 11, este clamor fez-se ouvir em todas as nações do mundo, em todos os povos, tribos e línguas. E aqui, mesmo em inglês, os camaroneses ouviram sobre o que diz a revelação de Mateus 25:6. Because the revelation says that you will not live only from what you eat, but also from the words of God. And the words of God is not something that you imagine. It's something that somebody should tell you what to do. Muito obrigado ao Deus dos Espíritos dos Profetas, que guardou uma poderosa mensagem por trás de um pequeno versículo bíblico, que é Mateus 25:6. E só os sábios, de acordo com Daniel 12:10, podem entender porque a revelação do idioma desconhecido era para eles. Amém. Na Europa, os nossos valentes irmãos não se cansam de distribuir os flyers da mensagem da hora nas ruas, deixando-os também nas caixas de correios e cacifes das casas. Acompanhem os factos com Isaías Bianda. Conforme o anjo disse ao profeta Caco Filipe que as pessoas viriam de todas as nações, raças, línguas e tribos da terra para se juntarem a esta gloriosa mensagem, assim, os discípulos do profeta Caco Filipe na Europa trabalham incansavelmente
para a expansão destas boas novas, que é o clamor da meia-noite. Em diferentes países como Portugal, Noruega, Luxemburgo, Itália, Alemanha, França e tantos outros, o clamor da meia-noite ressoa sem parar nos ouvidos dos europeus. Boa tarde, boa tarde. No caminho para o campo, para partilhar a mensagem do profeta Cacó Filipe. Sempre dando testemunho da mensagem da hora. Mensagem prometida para o nosso tempo, Mateus 25:6, Apocalipse 12:14, Isaías 19:20, Isaías 30. Todas essas profecias referem-se ao profeta Cacó Filipe. Assim chegamos ao final desta transmissão e retomamos aos temas que aqui foram destacados. O avanço da mensagem do profeta Cacó Filipe no continente americano através de pregações públicas e distribuição de folhetos. Em Angola, debates e entrevistas nas rádios divulgadas pelas redes sociais. Distribuição de flyers da mensagem de Mateus 25:6 pelos discípulos do profeta Cacó Filipe na Europa. Os convidamos a seguir o canal PKP TV Português no Facebook e a visitar a página oficial www.filipecacó.org. Que o Deus Todo-Poderoso vos abençoe e até a próxima.